seja bem-vindo ao Espaço Divulga Med. Aqui a saúde, o bem-estar, a sua qualidade de vida terão destaques. E hoje a gente vai começar trazendo um assunto que permeia a vida de todos nós: ansiedade. Isso mesmo, a gente vai detalhar um pouco sobre isso, vai falar sobre medicamentos, vai falar sobre como, se chega a altos estágios de ansiedade, entre outros assuntos, com Hernani Pinheiro, ele que é psiquiatra e vai detalhar muita coisa pra gente. Seja muito bem-vindo, doutor Hernani. Ansiedade é algo que é natural do ser humano, mas há muitos problemas relacionados à ansiedade. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é a ansiedade e de que forma a gente pode agravar essa ansiedade na nossa vida. Olá, Aline, e a todos que nos veem. A ansiedade, ela tem um conceito complexo, por isso que as pessoas têm dificuldade de falar, de se expor, dizer que está com ansiedade. Normalmente é assim, ela diz outras palavras, como por exemplo, eu estou com agonia, com uma coisa ruim, estou com entalo, um mal-estar, uma angústia. Na verdade, esse conceito complexo é mais ou menos assim. A ansiedade é um estado afetivo penoso. São emoções e sentimentos sofríveis, caracterizados pela expectativa de algum perigo que nós julgamos indeterminado e impreciso e que diante do qual eu me acho indefeso. É como se fosse um medo, só que a pessoa não sabe de que é o medo. No entanto, ela se sente indefesa diante daquele medo. Muitas outras causas podem piorar a ansiedade, mas hoje eu acredito que o que mais tem contribuído para as pessoas se tornarem mais ansiosas é o estilo de vida desajustado. Porque, na verdade, a ansiedade, ela é útil, importante, é boa. Por exemplo, eu só cumpri o meu horário aqui dessa entrevista porque eu sou ansioso por isso. Se eu fosse relaxado demais, poderia chegar atrasado, né? Então, ela é útil para estudar para o vestibular, para chegar cedo no trabalho, por aí vai. Mas quando ela passa de um certo limite, aí é que é uma doença. É quando a pessoa passa a não funcionar bem. Por exemplo, eu começo a ficar com dificuldades no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na vida pessoal, nos meus estudos. Aí a ansiedade é uma doença, é uma patologia. O senhor falando dessas questões pontuais, que a gente fica até procurando, realmente como aconteceu nas nossas vidas, a ansiedade, quando ela chega nesse agravamento, quais foram os passos, vamos dizer assim, que a pessoa trilhou para chegar naquele quadro de uma crise de ansiedade, de uma ansiedade exacerbada, que até muitas vezes causa até sintomas físicos? Geralmente, quando você chega nesse ponto, é porque houve um conjunto. Por isso que a gente diz que a ansiedade ou outras, várias doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais. Por exemplo, a genética contribuiu para isso. Às vezes a pessoa usou drogas, dormiu mal, trabalhou excessivamente sem ter lazer correspondente. A pessoa que passa por muitos problemas existenciais, por exemplo, fim de relacionamentos conjugais, desemprego e por aí vai. Quando esse conjunto se soma numa pessoa vulnerável, que tem aquela genética que predispõe, é que acontece e surgir a doença. Só nesse ponto é que vai se ver aqueles grandes prejuízos na vida dele. Mas geralmente é um contínuo. A pessoa vai aos poucos até que um dia ela nota que está atrapalhando a vida dela. Vai nos acúmulos, vai deixando, não, depois eu resolvo, depois eu vejo isso, e aí quando acumula, surge as grandes crises de ansiedade, que aí puxa também para outras coisas, como depressão, doutor Hernani, que infelizmente, um dos maus dos séculos, do 20 e do 21 também parece que deu continuidade. A ansiedade hoje é mais comum, mas realmente é difícil a ansiedade não se acompanhar de depressão. É muito comum essa associação. Então, às vezes, a pessoa chega por uma queixa, mas na verdade ela também tem essa outra, a doença do humor. Então, por exemplo, uma pessoa que vem com um transtorno de ansiedade generalizada, mas na verdade ela também tem sintomas depressivos. E o tratamento tem que ser feito conjuntamente para que a pessoa tenha um alívio de todos os sintomas e não somente de sintomas ansiosos. E nesse outro exemplo que você falou, às vezes a pessoa chega, por exemplo, com a síndrome do pânico. Ela vem num episódio de pânico, mas ela diz, começou ontem, tal hora, mas na verdade, se for investigar a vida dela, no passado, pequenos, assim, digamos, um mal-estar, uma agonia, uma coisa ruim, um dia faltou no trabalho,
ela nem nota, ela só nota aquele episódio grave, né? Mas, na verdade, já vem se constituindo aquela doença de um longo tempo. Como é que a gente percebe, então, doutor Hernando? Porque, assim, ao que tudo indica, a gente vai acumulando, como o senhor falou, às vezes sem saber, sem ver. E como é que a gente pode observar que isso é uma ansiedade que está sendo construída no nosso dia a dia? Quando passa a impactar negativamente a sua vida. Por exemplo, eu era ansioso, mas isso não atrapalhava meu trabalho. Eu produzia bem. Eu era ansioso, mas eu estudava e cumpria minhas tarefas escolares. Eu era ansioso, mas isso não atrapalhava meu relacionamento. Então, quando a pessoa passa a não funcionar bem, aí é que se diz que é uma doença. Porque, assim, muitas vezes a pessoa já tem o bloqueio de dizer que tem ansiedade, ou que tem depressão, ou que tem alguma possibilidade disso ser uma presença na nossa vida. Como é que a gente começa a trabalhar nessa percepção e, vamos dizer também, esse não julgamento, esse próprio julgamento de que, não, eu não sou ansiosa, eu não sou ansioso, eu não sou depressiva, eu não sou depressiva, porque tem esse tabu também. Na minha área, a psiquiatria tem muito esse preconceito. Por exemplo, ninguém diz que otorrinolaringologista só trata de surdo. Ou ninguém diz que quem é oftalmologista só trata de cego. Mas se você for no psiquiatra, alguém, no mínimo, com uma piada diz, você está doido, né? Então, ele tem esse preconceito com a especialidade. Mas que esse tabu, ele vem sendo quebrado. Graças a Deus. Com o tempo, porque as coisas mudam muito. Por exemplo, eu, no meu consultório, eu praticamente recebo pessoas que têm casos muito mais leves do que geralmente eram os atendimentos do passado. Porque as pessoas, elas veem outras necessidades. Imagine, a pessoa que tinha um retardo mental leve ou ansiedade leve há 40 anos, isso não era um problema. Porque imagina, a pessoa tinha um trabalho mais braçal, um exemplo, um agricultor. Se ele tivesse uma ansiedade leve ou um retardo mental leve, isso não seria um problema. Mas hoje nós somos mais exigidos, por exemplo, profissionalmente. Então, qualquer detalhe mínimo que prejudique, a pessoa já quer buscar uma ajuda porque não está funcionando bem, né? Então, a tendência é, por exemplo, surgir novos tratamentos, tanto psicoterápicos, como ter que fazer mudanças no estilo de vida, como ter que tomar remédios, porque as pessoas querem funcionar melhor e, às vezes, muitas vezes, querem funcionar em alta performance. Que é uma exigência, né, da sociedade. Exatamente, do momento histórico atual. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer tomar aquele remédio que melhora a concentração, quer tomar aquele remédio que deixa ela melhor para se apresentar publicamente. E quando ela vai estudando esse assunto, ela vai vendo que nem sempre é apenas o remédio. Existe uma terapia, existe uma mudança no estilo de vida, como, por exemplo, dormir bem, fazer exercício, fazer uma meditação. Existe uma série de coisas que faz parte do tratamento. Geralmente, o tratamento de uma doença como, por exemplo, a ansiedade, envolve 3 partes. Mudanças no estilo de vida, psicoterapia e tratamento medicamentoso. Nos casos leves, é possível que se faça apenas mudanças positivas no estilo de vida. Mas, para mim, é muito mais comum vir em casos moderados a graves. Então, nesses casos, eu trato com essas 3 coisas, né? Eu mando fazer psicoterapia, mudança do estilo de vida e prescrevo medicamentos. Mas algumas pessoas por aí, com certeza, estão se tratando desses casos leves de outras formas que não indo ao psiquiatra. E é importante a gente lembrar, como o doutor Hernando falou, que o psiquiatra está ali para ajudar, ele está ali para orientar, para coordenar essa novidade que muitas vezes se apresenta na vida das pessoas. E é importante, né, a gente lembrar que essa questão de você cuidar da sua saúde, principalmente da sua saúde mental, faz toda a diferença na sua vida como um todo e na vida das pessoas que lhe rodeiam, né, doutor Hernani? E a gente vai para a parte medicamentosa, mas daqui a pouco ele vai falar também sobre outras situações, como ele citou agora, do estilo de vida. O que é que pode se mudar no estilo de vida que vai resultar em coisas boas para que a gente combata a ansiedade? A gente tem aqui agora medicamentos que geralmente são de tarja preta, mas o doutor Hernani mostrou aqui um de tarja vermelha com azul. Explica a diferença. Geralmente é assim, as pessoas ficam receosas quanto a esse remédio, que tem uma tarja preta.
mas é muito mais comum nós prescrevermos esses que têm uma tarja vermelha. Esses que têm uma tarja vermelha, eles não causam dependência. Esse sim. Então, a pessoa que vai tomar esse remédio, ele geralmente toma por um curto período de tempo e de preferência com baixas doses e visando apenas os momentos mais agudos, mais graves, repentinos. Quando a gente pensa assim no longo prazo, se prescreve esses remédios, porque esses outros podem, tomando em altas doses durante longo tempo, causar prejuízo na memória ou causar dependência. Então, por isso que é mais importante ainda lembrar que o psiquiatra é ele quem vai lhe orientar que tipo de remédio tomar, porque tem muita gente que chega na farmácia e consegue comprar esses medicamentos para dormir, por exemplo. Para dormir. E insiste também com outros médicos que não têm essa habilidade, insistem que ele prescreva remédios como esse, e o médico prescreve e ele continua usando por longo tempo, sem um fim terapêutico. Por exemplo, uma pessoa que faz 10 anos que toma um remédio, e parece que esse remédio não está servindo, porque há tanto tempo, né? Na maioria dos casos, as pessoas que fazem isso é porque eles estão se tratando erradamente. Tomam um remédio que não trata o problema e também não faz as outras partes do tratamento, como, por exemplo, a psicoterapia e as mudanças positivas no estilo de vida. Então, essa questão da prescrição do medicamento faz parte do tratamento, não é o tratamento todo. E existem os remédios apropriados, na dose certa, durante um tempo certo, que pode fazer com que a pessoa se sinta muito melhor em pouco tempo e muitas vezes também se cure do problema. Tá vendo como são pequenos detalhes que o profissional, o especialista, vai poder repassar para você num tratamento contra a ansiedade, especificamente, que é o que a gente está falando hoje aqui no nosso Divulga Med. Doutor Hernani, tem a questão também do desmame, que é muito, muito delicado e você tem que saber fazer e só o profissional especialista que vai poder lhe orientar. Explique para a gente como é que funciona. Não só o desmame, mas também a introdução do remédio. Geralmente, para se introduzir o remédio, começa-se com doses menores e vai acrescentando doses, até que se chegue num nível em que a pessoa tem o alívio dos seus sintomas. Depois de um certo tempo, quando se achar resolvido o caso, curado, terminou o tratamento, aí começa-se a subtração das doses, que é o desmame. A pessoa tende a diminuir lentamente para que não haja um rebote, um mal-estar. Então, o médico vai saber, de acordo com o seu peso, com o tempo de tratamento, qual é a necessidade que ele demora o tempo necessário para fazer o desmame completo do medicamento. Isso depende da doença, do paciente, e o médico é quem vai saber, caso a caso, como fazer para diminuir de tal forma que o problema se resolva e não retorne ou se tenha mal-estar devido à retirada repentina do medicamento. A Casa Decor Mossoró está aqui na Divulga Med, mas pode também estar na sua casa, no seu consultório. Entre em contato com a Casa Decor Mossoró pelo @Casa Decor Mossoró no Instagram. Você vai ter lindas opções para colocar naquele lugar especial que você tanto quer montar. Veja aqui no nosso cenário, veja também no seu consultório ou na sua casa. Casa Decor Mossoró. Tenha uma rotina diária com os óleos essenciais do Terra. A Divulga Med indica os óleos essenciais do Terra porque eles trazem muitos benefícios para a nossa rotina. Seja um cliente preferencial. Entre em contato com o consultor local pelo 849-9831-2645. Óleos essenciais do Terra. Implemente a medicina natural na vida de sua família. Aqui no Espaço Divulga Med, hoje falando sobre ansiedade com o psiquiatra Hernani Pinheiro. E a gente vai ter agora uma explicação das diferenças nas receitas, né? Porque a gente está falando de ansiedade e vários estágios da ansiedade. Hoje a gente está falando de uma forma mais leve, né, doutor Hernani? Para você ter uma noção do que fazer e como fazer, mas a gente sempre indica, procure um especialista na área. Temos aqui algumas receitas, né, doutor Hernani? Quais são as diferenças entre elas? Existem inúmeras receitas, mas na psiquiatria, as mais comuns são essas duas. Esta aqui é a que corresponde àqueles remédios tarja preta. E esse aqui, aqueles que correspondem a remédios tarja vermelha. Por exemplo, aqui onde é o tratamento eficaz para a pessoa que tem um problema de depressão, de ansiedade, a pessoa que tem epilepsia, por exemplo, toma também remédios com esse aqui, que é uma receita branca em 2 vias. Que tem que ir assinada pelo médico e também tem que ter a assinatura da pessoa que vai comprar o remédio, né? Assim? Na farmácia
ele fornece os dados, aí é que é dispensado o medicamento. Um outro remédio também usado é esse da receita azul. Esse não tem segunda via, é apenas uma via e fica na farmácia. E ele corresponde àquele remédio de tarja preta, que geralmente é um remédio usado apenas em fases iniciais. Não é de manutenção, porque esse remédio pode causar dependência. Então, neste caso, o médico prescreve doses correspondentes por um curto espaço de tempo. Geralmente é assim. E a pessoa compra com essa receita, parece um talão de cheque, né? Assim, azul. E tem outras receitas, várias outras. Uma delas é esta aqui, uma amarela, que tem pessoas que, devido a uma falta, por exemplo, de atenção, tem um remédio famoso que se prescreve nessa receita para melhorar o foco, melhorar a atenção. E algumas pessoas, às vezes, não estão doentes, mas querem tomar esses remédios porque acham que a performance dele melhora, né? Que é muito comum isso. As pessoas querem tomar algo para ter melhores resultados no seu condicionamento físico, na sua atenção, na sua concentração. E isso cada vez mais se torna, digamos assim, no meio não médico, é muito comum. As pessoas falam que se tomar tais coisas, tem melhores resultados, né? Interessante, né? Os médicos que não são médicos, que receitam e se receitam também. E a gente tem aqui alguns livros do Dr. Hernani Pinheiro que são muito explicativos e super importantes para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa mente humana. A gente vai mostrar aí detalhado para você. E, doutor Hernani, aqui, como é que a gente pode adquiri-los, né? E sobre o que fala, por exemplo, 101 Pensamentos Espertos. Esses livros, eles são na seguinte vertente. Um pensamento esperto é diferente de algo motivacional, porque existe uma grande quantidade de livros que são motivacionais. Ou seja, é como se estimulasse, motivasse, né? Mas, na verdade, muita gente precisa de um ensinamento correto, um pensamento, para que ele possa pôr em prática e ter os resultados. Então, pensando nisso, porque a literatura é muito motivacional, eu escrevi um livro em que tenta dizer uma informação que você pode pôr em prática em sua vida e ter um resultado mais imediato. Então, nesse livro são 101 dessas informações que você pode pôr em prática e ter seu desenvolvimento pessoal mais rápido do que a média que você teria se não tivesse esse tipo de informação. Muito bem. O psiquiatra responde: como conquistar uma excelente saúde mental? A gente precisa, todo mundo precisa desse livro. Todo mundo precisa. Esse livro eu escrevi pensando mais nos meus pacientes. No consultório, as pessoas têm um interesse em saber, assim, tipo um roteiro, né? Porque se você tem um problema, por exemplo, de ansiedade ou depressão e vai se consultar com um médico psiquiatra, normalmente é preciso uma série de consultas, muitas consultas. É preciso você fazer muitas sessões de psicoterapia. Então eu digo aos pacientes que eles têm que assumir essa responsabilidade de saber mais a respeito do seu problema e de como resolver. Ele não pode apenas se fiar no psiquiatra, por exemplo, ou no psicólogo. Ele tem como arranjar certas informações que, se ele pôr em prática em sua vida, pode dar melhores resultados, acelerar a cura ou a grande melhora que ele terá com o tratamento com os profissionais. O autoconhecimento e o conhecimento do problema que se está passando, né? Que geralmente a gente quer que passe, né, doutor Hernani? Sucesso emocional e profissional, como fazer para subir de nível e não permitir que te façam de tolo. Essa é uma queixa, eu escrevi esse é o meu primeiro livro, porque é muito comum no consultório psiquiátrico problemas com relação à vida profissional. Sim. A pessoa que tem, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, ela não consegue evoluir profissionalmente, tem dificuldades nisso. Então, eu escrevi esse livro pensando em dizer às pessoas como fazer para que ela conquistasse uma excelente saúde mental e conseguisse também o seu desenvolvimento profissional. Muito bem. Então, aqui fica a dica do Divulgamed com os livros do Dr. Hernani Pinheiro, psiquiatra, que agora fala para a gente das questões naturais ou então mais cotidianas que a gente pode fazer para tornar a nossa vida mais leve, a gente não ter tantos níveis, né, ali de coisas que nos bloqueiam, de ansiedade exacerbada. Atividade física, eu sei que é um dos pontos principais. A atividade física é o terceiro ponto mais importante que existe, por exemplo, num tratamento de ansiedade. Só perde mesmo para a psicoterapia e para o tratamento medicamentoso. Isso quem já está doente, né? Então, quem não está doente, para evitar, por exemplo, um adoecimento como esse, pode fazer um exercício físico regular. Tem uma frase famosa do pai da medicina, Hipócrates, que ele diz assim: andar é o melhor remédio para o ser humano. Veja que ele disse isso já faz
mais de 2.400 anos, né? Então, isso continua valendo. Aí, só que, para que você tenha grandes resultados na sua saúde mental através do exercício físico, não é apenas, por exemplo, uma caminhada que fica mais para uma pessoa idosa. Você que é jovem e se acha, por exemplo, ansioso ou depressivo e quer melhorar dessa doença... Me achei idosa agora. Idosa. Você quer melhorar dessa doença, não basta apenas fazer uma caminhada. Você tem que estar fisicamente bem preparada. Então, não confunda as coisas. Não é um exercício físico regular, uma caminhada que vai tratar uma grande ansiedade. Você tem que estar fisicamente bem preparado. Ou seja, o que é isso? Você tem que ter força, resistência, velocidade, flexibilidade, equilíbrio. Você tem que ter muito músculo e pouca gordura. Quando você chega a esse nível, é que você consegue grandes resultados na sua saúde mental através do exercício físico. Só do exercício. É, exatamente. Mas existem inúmeras outras situações da sua vida que você pode implementar, melhorar e conseguir evitar adoecimentos psiquiátricos ou também tratá-los. Por exemplo, dormir bem. Dormir bem. O que seria dormir bem? Porque eu, por exemplo, gosto de dormir mais de 8 horas por dia. Para mim, isso é dormir bem. Ok. Você está falando na quantidade de horas. Sim. E dormir bem também tem a ver com a qualidade do sono. Sim. Imagine, por exemplo, que você passou 9 horas dormindo, 10 horas dormindo, porque passou o dia bebendo. E o álcool fez você ficar sedada. Não. Aí, nesse caso, você dormiu muitas horas, mas não foi a qualidade, porque ali é uma sedação, não é o sono normal, né? Entendi. Então, você tem que ter um sono na quantidade e na qualidade correta. Aí a gente chama isso de higiene do sono, essas informações. Então, por exemplo, uma pessoa que está nos vendo, ele pode começar a estudar. Por exemplo, vai lá no YouTube e coloca assim, como dormir bem? Aí vão dizer, pare de tomar café, faça exercício físico de manhã, desligue os aparelhos de celular, por exemplo, à noite, apague as luzes durante a noite, fique exposto ao sol durante o dia. E assim ele vai dizendo, você pode aprender muitas informações que a gente chama de higiene do sono para colocar em sua vida e você dormir bem. Quando você dormir bem, aí é que você vai ter grandes resultados na sua saúde mental. Por exemplo, a pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, uma das principais dicas, concorrência do fisicamente bem preparado, é você dormir bem. Então, uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, ela tem que fazer de tudo para dormir bem, porque isso é um dos pontos mais importantes no tratamento. Entendi. Já é outra pauta, viu, doutor? Já é outra pauta importante. Já é outra pauta para a gente aqui no Divulga Med. Para nós encerrarmos o nosso assunto de hoje, ansiedade, que foi só o começo aqui com o doutor Hernani Pinheiro, ele que é psiquiatra. A gente vai estar aí, além dessas dicas, doutor Hernani, o que é que nós podemos fazer diariamente mesmo, assim, independente do que tenhamos, além de procurar o especialista, o que nós poderíamos fazer para saber se a gente está ansioso ou ansiosa, para saber como melhorar essa questão? Essa é uma questão difícil e profunda. Inclusive, o fundador da filosofia no Ocidente, que é Sócrates, ele passou a vida inteira falando sobre isso, sobre autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Então, você tem que dedicar um tempo da sua vida para esse seu conhecimento. Por exemplo, você tem que investigar como está a sua vida matrimonial, o seu condicionamento físico, o seu sono, como é a sua vida profissional, os seus relacionamentos familiares. Você tem que se investigar. Você vai ver naqueles pontos fundamentais da sua vida. Por exemplo, como alguns que eu citei agora. Dinheiro, saúde, relacionamento, espiritualidade, vida profissional. Essas são as principais queixas que chegam no consultório médico psiquiátrico. Então, deixa eu ver, a vencedora é amorosa. Então, se você começa a se investigar, passa a dedicar um tempo ao seu autoconhecimento, você começaria talvez a notar que um dos motivos pelos quais você está ansiosa é porque um desses pontos fundamentais não está bem resolvido. É como se diz, uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que está bem em pontos fundamentais da vida, né? Então, você se examinou, descobriu que um ponto não está bem. Então, que tal se dedicar a esse ponto, a solucionar esse problema, para que você venha a melhorar de um problema de saúde mental, ou, se você não tem nenhum problema, você evite que venha a adoecer. Muito bom, adorei a entrevista com o doutor Hernani Pinheiro. Acredito que você também está aí assistindo a gente. Olha, autoconhecimento já é um excelente começo
para resolver muitos problemas das nossas vidas. Doutora Hernani, muito obrigada pela sua presença aqui. Já vamos agendar a sua próxima entrevista, porque o assunto mente humana, saúde mental, requer aí muitas explicações, muito entendimento, muito conhecimento. O doutor Hernani é um desses especialistas que a gente faz questão de trazer aqui no Divulga Med. Obrigada. Obrigado, Aline, e a todos que nos veem.